Beleza, pessoal? Hoje nós vamos codificar o nosso primeiro método, mas eu quero que vocês tenham em mente o que nós estamos fazendo. Nada mais que construindo uma linguagem capaz de executar smart contracts, que são apenas um conjunto de instruções. Então, o que nós vamos fazer basicamente na nossa linguagem? Nós vamos criar uma estrutura de modo a verificar quais são essas instruções e de modo a executar cada uma dessas instruções enquanto houver instruções a serem executadas, certo? Esse que é o nosso objetivo e é assim que nós vamos nos basear para escrever a linguagem. Então, vamos lá o nosso para o nosso Visual Studio. E até o momento nós temos apenas, então, a constructor, a classe e três instruções. O que nós temos que fazer agora é justamente criar uma forma de analisar essas instruções que vão estar aqui, que é onde eu vou armazenar o código, o smart contract propriamente dito, e uma forma de, enquanto houver instruções, executar essas instruções. Como que eu posso fazer isso? Bem, eu vou precisar algo como o while, quanto que vai observar, né, e vai fazer algo enquanto houver instruções a serem executadas, e eu vou precisar também de algo como um switch case, porque dependendo da instrução, eu vou as instruções não são executadas da mesma forma. Quando eu somo, por exemplo, dois números, eu faço isso de uma forma. Quando eu vou fazer uma subtração, de outra forma. Então, eu preciso identificar qual que é essa instrução e aí eu vou escrever o que deverá ser feito. Então, vamos lá. Bem, inicialmente, então, vamos começar aqui o nosso método, que vai ser runCode, que vai receber o código, né? E aí, nós vamos, então, ter aqui this.state.code, que vai ser igual ao código, conjunto de instruções. Como eu falei, então, agora nós precisamos verificar, né, verificar a quantidade de instruções que nós temos. Enquanto houver instruções, nós vamos executar. Então, nós vamos utilizar aqui um while, certo? Então, aqui no while, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver, nós vamos analisar se há ou não instruções, qual instrução precisa ser executada por meio do program counter. Essa que é a função dele. Ele vai sempre acompanhando, vai nos dizendo quais são as instruções que estão sendo executadas. Percebe? Então, nós vamos fazer aqui this.state program counter. Enquanto ele for menor do que this.state.code.length. Por que disso? Porque observe que as instruções elas estão aonde? This.state estão aqui, ó. Program counter ele está começando em zero. Então, enquanto ele tiver instruções aqui, eu vou fazer alguma coisa. No caso, eu vou verificar que instrução é essa, por meio aí de um switch case, e aí, dependendo da instrução, eu vou fazer um determinado procedimento. Então, aí eu vou escrever aqui um try. Aqui dentro desse try, eu vou então agora ter aquilo que eu falei, o switch, que vai ser aqui o switch, que vai observar o quê? Justamente qual que é o opcode a ser executado. Que a depender do opcode que for executado, eu já falei, o procedimento vai ser diverso. Então aqui nós temos, por exemplo, ainda antes do try, vamos ter aqui const opcode, para identificar qual que é este opcode.
E aí, nós vamos fazer isso por this, né? Vamos lá no... This é uma referência, classe, state.code. E aqui, nós temos um array, então eu preciso pegar a instrução pertinente. Isso eu faço por meio de this.state, program counter. Lembra que o program counter começa com 0 e vai sendo atualizado conforme as instruções vão ocorrendo. Certo? Excelente. Então agora o que falta fazer é justamente, né, dentro dessa estrutura aqui do switch, nós verificarmos qual que é esse opcode. Que eu vou ter, lembra que depois nós vamos ver quando nós formos executar na prática, mas nós vamos ver basicamente que dentro desse code aqui nós vamos ter uma série de instruções e valores. Opcodes e valores, exatamente como ocorre na Ethereum, de forma real, lembrando apenas que esses números eles são há toda uma anotação em hexadecimais, há todo um processo de serialização, etc., que foge do nosso escopo aqui, certo? Que nós estamos vendo o principal. Mas o fato é esse, há instruções, não importa como elas estejam representadas e valores que vão ser executados. É isso que você precisa entender, essa é a essência do que nós estamos fazendo aqui. Então nós vamos, por exemplo, iniciar aqui pelo case, que eu venho a ter o case stop. Se for o case stop, nós vamos colocar aqui um erro, né? Um throw new error. Nós queremos que a execução pare. E vamos dar uma mensagem aqui, execution complete. Certo? Perfeito. Próxima instrução vai ser push. Aqui agora nós vamos precisar ver um pouco com bastante atenção, certo? Antes de tudo, vamos atualizar o program counter, certo? Conforme as instruções vão sendo executadas, nós não podemos correr o risco de executar uma mesma instrução duas vezes. Por isso que o program counter precisa ser sempre atualizado, incrementado, né? É o termo correto. Então, aí nós vamos pegar aqui o valor, né? Fazer const value, vai ser igual a this.state.code. Aí vai ser this.state.program count. Lembrando que as instruções elas vão sempre sendo é, executadas uma após a outra, tá? Tô frisando, tá? Talvez até sendo um pouco chato. E depois as outras aulas, depois que você frisar bem isso aqui, a gente não vai ficar parando tanto. Mas esse momento é importante, tá? Porque eu sei que esses conceitos não são tão simples assim de entender. E o que acontece? O que nós temos que entender? Essa instrução case, push, ela é fundamental no tipo de linguagem que nós estamos escrevendo, que é uma linguagem baseada em pilhas. Há dois tipos básicos de instruções numa linguagem baseada em pilhas, que é o push e o pop. Push você vai colocar o número na pilha, que você pode pensar como uma espécie de função que vai processar esses valores. E o pop vai retirar esses valores, geralmente vai ser feito alguma coisa com esses valores e vai voltar, em alguns casos, esse valor para a pilha novamente. Então o push é fundamental aqui na nossa linguagem. O que ele faz então, né? Esse push ele vai então fazer com que, se a instrução, no caso do push, ele vai incluir um valor aonde? Na pilha. Onde que é a pilha? Na stack. Observe aqui, ó, que é um array também. Ó. Então aqui eu vou ter instruções, essas instruções em alguns casos vão pedir para que eu coloque valores na stack, que é exatamente o que está sendo feito aqui, que vai ser feito aqui. Né? Então para isso eu vou escrever aqui this dot state dot stack dot push e aí eu vou colocar o que? O value na stack, certo? Será que já damos continuidade aqui nas instruções? Acho que vamos. Bem, aqui nós vamos colocar um break, tá? Nós não colocamos inicialmente aqui, porque não há necessidade, tá?
Caso nós estamos throw um erro, então vai parar efetivamente o programa. Agora aqui já nós precisamos colocar o break, que faz parte aqui da sintaxe, né, com a qual nós estamos trabalhando. Bem, acho que vamos parar aqui. Eu acho que nós já falamos bastante de alguns conceitos importantes, tá? E aí na próxima aula nós vamos apenas dar seguimento, vamos terminar de fazer essas instruções. No caso, vamos trabalhar, nós fizemos o push, falta ainda a última instrução, que é o add. Daí nós vamos fazer na prática. Certo? Mas dá uma respirada aí, tá? Reflita um pouco, dá uma olhada no código. Na próxima aula nós vamos aí fazer eventuais ajustes que sejam necessários e vamos revisar ao mesmo tempo que nós vemos como que vai funcionar no caso da soma. A nossa primeira execução efetiva será de uma soma de dois números. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido. É muito importante, nesse primeiro momento, esses conceitos fundamentais de stack, de code, essa visão sobre que trata-se nada mais do que algo destinado à execução de instruções. Depois nós vamos ver isso, obviamente, integrado com a blockchain, com a rede P2P, etc. Mas aqui está o essencial, eu ao menos considero isso como essencial. Perfeito? Então, na próxima aula, terminamos aí a nossa linguagem.